Bom dia! Falaremos hoje sobre termos integrantes, que são aqueles termos que complementam uma ideia, por exemplo, de um verbo, né? Quando ele não tem a sua predicação completa, ele necessita de complementos para que tenha uma ideia completa. E esses complementos podem ser classificados como objetos diretos ou objetos indiretos. Por exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então o verbo gostar, ele não funciona sozinho, ele precisa desse complemento para que nós possamos saber qual é o objeto desse gostar. Eu gosto de jabuticabas. Então jabuticabas é o objeto que complementa o verbo gostar. Por se ligar ao verbo através da preposição de, gosto de jabuticabas. Esse objeto será um objeto indireto, porque ele se liga indiretamente através da preposição ao verbo gostar. Tudo bem? Vamos começar falando sobre objeto direto. Senhores, eu não sei se o sol está atrapalhando aqui a visão, mas eu vou tentar reescrever essa frase, tá bom? Ensinei gramática aos alunos. Quem ensina, ensina algo. Nesse caso, o verbo ensinar aqui, ele é transitivo direto, porque tem objeto direto. E também é transitivo indireto, porque tem outro objeto, aos alunos. Então, o verbo ensinar é um verbo transitivo direto e indireto. Mas aqui o nosso foco é somente no objeto direto. O objeto direto, ele se liga ao verbo principal diretamente. Olha só, entre o objeto direto e o verbo principal, eu não tenho nenhuma outra palavra, nenhuma outra preposição. E por conta do trânsito de informação ir diretamente do verbo até o seu complemento, eu chamo isso de transitividade direta. Tudo bem? Então, quem ensina, ensina algo que foi ensinado. Gramática, objeto direto. Ensina gramática a quem? Aos alunos. Então, os alunos se ligam ao verbo ensinar com a preposição a aqui, junto com o artigo o, por isso que forma a palavra aos. Tudo bem? Então, ensinei aos alunos. Então, alunos, que é o objeto indireto, ele está sendo ligado ao verbo principal por uma preposição. Tá? Existem alguns tipos de objeto direto que são interessantes que a gente perceba. O primeiro deles é o objeto direto pleonástico. Pleonasmo é a repetição de uma ideia já citada anteriormente, certo? Então, o objeto direto pleonástico, ele é exatamente isso. Ele é a repetição de uma ideia, nesse caso, o objeto direto. Este carro, comprei-o hoje. Reparem que o pronome oblíquo o aqui, ele indica a palavra carro. Então eu tenho objeto direto aqui e tenho objeto direto aqui. Quando eu tenho essa repetição de objetos diretos, eu chamarei de objeto direto pleonástico. O interessante é que eu posso colocar vírgula ou não. Tudo bem? A vírgula é um caso facultativo. Então, objeto direto pleonástico é aquele objeto direto que se repete na mesma oração. Tá? Eu repito esse objeto direto, normalmente ele na frente. O segundo caso, é o caso do objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado, ele é usado em algumas situações. O importante dizer é, objeto direto, via de regra, não se ligará ao verbo por preposição. Entretanto, existem alguns casos onde é necessário introduzir-se uma preposição. E aí nós começaremos a classificar como objeto direto preposicionado. Olha essa oração. O pai, o filho ama. À primeira vista, fica ambíguo dizer quem ama quem. O pai ama o filho ou o filho ama o pai? O pai, o filho ama. Para evitar essa ambiguidade, eu poderei adicionar uma preposição antes do objeto direto. Então, se eu quero que o pai seja o sujeito, eu adiciono a antes ao filho ama. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele pede complemento sem preposição. Entretanto, nesse caso, eu usarei a preposição para poder discernir quem é o objeto e quem é o sujeito. O pai ao filho ama. Nesse caso, o pai ama
ao filho. Ou seja, o pai é o sujeito. Agora, se eu quero que o filho seja o sujeito, o que eu preciso fazer é simplesmente colocar o A antes do pai. Ao pai, o filho ama. Nesse caso, o filho é o sujeito e o pai é o objeto. Então, uma das possibilidades de preposição do objeto direto é para evitar ambiguidade. Segunda opção seria um fator estilístico, né? Na Bíblia, por exemplo, nós usamos, é muito usado o objeto direto pleonástico, não, objeto direto preposicionado. Ele bebeu do vinho e comeu do pão. Quem bebe, bebe algo, objeto direto. Quem come, come algo. Esse algo é objeto direto. Quando eu falo bebeu do vinho e comeu do pão, eu passo uma ideia estilística e também passo uma ideia que eu comi uma parte, uma fração desse pão ou uma parte, uma fração desse vinho. Tá? Então, o segundo caso é de forma estilística ou para passar uma ideia de fracionalidade. Tudo bem? Então, bebeu do vinho, comeu do pão. Ok? Então, o objeto direto preposicionado, ele aparecerá com estilo para falar de fracionalidade ou uma parte, ou para evitar ambiguidade. Então, posso ter um verbo transitivo direto ligado ao seu complemento por preposição? Sim, nesses casos em específico. E o verbo vai deixar de ser transitivo direto por conta disso? De forma alguma. Ele continuará sendo transitivo direto, o objeto continuará sendo objeto direto, a única diferença é que você precisará classificá-lo como objeto direto preposicionado. Ele não perde a sua classificação de objeto direto, nem o verbo de transitivo direto. É simplesmente ali uma exceção à regra. Tudo bem? Existe também, olhando aqui, objetos diretos oracionais. Eu não sei se está dando para ler, mas eu vou falar. Hoje sabemos. Sabemos, aqui é o verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe alguma coisa, sabe algo, né? O que sabemos? Que ela não se apresentou por timidez. Hoje sabemos que ela não se apresentou por timidez. Aqui nós temos uma oração inteira assumindo o papel de objeto direto. Está na dúvida se é objeto direto, é só substituir pelo pronome isso, isto ou aquilo. Hoje sabemos isso. Está vendo que o isso agora, ele assume função de objeto? Porque olha só, quem sabe, sabe algo. O que nós sabemos? Isso. Tenho preposição ligando isso ao verbo saber? Não. Se eu não tenho preposição, o trânsito do verbo ao seu complemento se dá de forma direta. Quem sabemos? Nós. Olha aqui, ó, sujeito desinencial, né? Então, hoje, nós sabemos que ela não se apresentou por timidez. Tudo bem? Posso ter objeto direto também na sua forma aqui, ó, pronominal, ou na forma oblíqua. Lembra que os pronomes o, os, as sempre assumirão função de objeto direto e nunca de objeto indireto. Eles podem ser outras coisas, professor? Sim. Agora, quando for assumir a função de objeto, esses carinhas aqui só poderão ser objetos diretos, nunca indiretos. Tudo bem? Então, convidaram-na para palestrar sobre sintaxe. Quem convida, convida alguém. Não há alguém, convida alguém. Convidaram Verônica para palestrar sobre sintaxe. Convidaram Paula para palestrar sobre sintaxe. Então, aqui, esse na, ele assume função de objeto direto. Vou apagar aqui esse o, a, os, as. Ficar na imagem. E ainda temos os casos em que verbos intransitivos, que são aqueles verbos que funcionam por si só, não precisam de complemento, assumirão um papel de transitividade direta. Ficou difícil? Só se lembrar. Verbo morrer. João morreu. Quem morre, morre. Acabou, finito, foi para o céu, vida que segue.
Carla chegou. Quem chega, chega. Cheguei chegando, né? Então, cheguei, passou a mensagem. Quem chega, chegou. Estava em outro lugar e chegou em outro lugar específico. Aqui, ó, chorar. Quem chora, chora. O verbo chorar, né? Debulhar sem lágrimas, é um verbo intransitivo porque ele passa a mensagem sem necessidade de complemento. Entretanto, em algumas músicas, ditados ou poemas, esses verbos intransitivos, eles podem carregar um objeto junto de si, tá? Então, olha aqui, ó. Chorou o choro da tristeza. O choro da tristeza funciona como um complemento para o verbo chorar. Então, nesse caso aqui, o choro da tristeza será o objeto direto do verbo chorar. Estão entendendo? Então, às vezes, eu terei um verbo intransitivo acompanhado de um objeto direto. Tudo bem? Então, vimos aí a maior parte dos casos de objeto direto. No material que eu enviei para vocês tem uma lista bem legalzinha, toda elencada com as possibilidades de objeto, quais são as classes gramaticais que podem ser objetos. Então, dá uma lidinha lá. Coloquei 2 listas de exercícios nas atividades para vocês me entregarem até a próxima terça-feira. E eu peço carinhosamente que vocês façam e me entreguem e deem um aviso, porque eu preciso agora fazer uma chamada com vocês. É uma chamada, um diário, né, de aulas, mais flexível, né? Não precisa ser exatamente no dia da aula, eu tenho até sexta-feira para poder completar. Então eu peço encarecidamente que vocês vejam os vídeos, façam exercícios e me enviem esse feedback, beleza? Vamos continuar. Próxima fase, objetos indiretos.